Bom, a gente convenciona que São João Nepomuceno, que é a nossa cidade, ela surgiu oficialmente ou simbolicamente no dia 27 de novembro de 1815. E por que essa data específica? Porque foi nessa data que o guarda-mor Furtado de Mendonça e a sua esposa doaram 10 alqueires de terra para a constituição do patrimônio, ou seja, do terreno onde haveria a capela dedicada a São João Nepomuceno. É uma história que eu consegui obter a partir de um material que me foi gentilmente cedido pela Dona Maria do Carmo Sobreira. Trata-se de petições para a construção da Igreja da Matriz, local, isso por volta de 1815. Curiosamente, nesse material constam dois processos. Um encabeçado pelo guarda-mor Furtado, propondo a criação da igreja, a localização da igreja, no local onde ela se encontra hoje. Então, o motivo da gente escolher o 27 de novembro de 1815 é porque foi nesse dia que o guarda-mor Furtado de Mendonça e a sua esposa doaram 10 alqueires de terra para constituir o patrimônio, ou seja, o terreno da capela dedicada a São João Nepomuceno, que é hoje a nossa igreja matriz, depois de ter sofrido várias transformações arquitetônicas, ter sido demolida e fizeram outros templos, né? Bom, mas aí uma pergunta que também pode surgir é o seguinte: mas será que é exatamente no dia 27 de novembro? E por que não antes, né? E aí o que nós temos é o seguinte: o dia 27 de novembro de 1815 é um dia simbólico. Ele marca um evento significativo, mas isso não quer dizer que a cidade, ou que o embrião da cidade já não existisse antes. Mas havia uma outra petição, essa encabeçada pelo Manuel Henriques, que propunha a criação de uma igreja numa localidade denominada Boa Vista. A capela que surgiu a partir da doação do guarda-mor foi a segunda capela. Antes dela existia a primeira, que foi uma capela particular, possivelmente construída dentro de uma fazenda, a alguns quilômetros do centro aqui de São João, pela família Henriques, que era devota de São João Nepomuceno. Essa localidade Boa Vista, até onde nós conseguimos pesquisar, nós identificamos como sendo uma fazenda situada para os lados de Carlos Alves. Então, o que existe, na verdade, é que no final dos anos 1700 e no início dos 1800, essa região aqui ela é toda coberta de florestas. E então as florestas começaram a ser derrubadas para a abertura de novas fazendas. E com a chegada desses pioneiros, eles então preferiram fazer um templo que servisse para todos eles. Inclusive existe aqui em São João a chamada Lenda dos Cavaleiros, que fala que o ponto onde se construiu a igreja matriz foi determinado ao acaso através de uma combinação feita entre alguns fazendeiros locais que num determinado dia sairiam das suas propriedades e caminhariam em direção a um ponto de convergência das suas terras. Parece que houve um pequeno conflito entre o guarda-mor e a família Henriques, discutindo a localização desse templo. Isso, inclusive, é um elemento que leva a descartar a história, a fantasia dos três cavaleiros. Essa história, ela não tem muito suporte histórico. Dr. José de Castro Azevedo sempre achava
sempre defendeu que isso aí era uma fantasia criada por um autor são-joanense na Voz do Povo, na antiga Voz do Povo, isso no início do século XX. Geralmente o que se fala é que os fundadores de São João Nepomuceno foram esses fazendeiros que estavam aqui entre o final dos 1700 e o início dos 1800 e que foram os principais responsáveis pela construção da Igreja Matriz. Então nós poderíamos citar aí, por exemplo, Domingos Henriques de Gusmão, que ele era filho do Manuel Henriques Pereira Brandão e era sobrinho do padre Jacó Henriques. Toda essa família vinha de Capela Nova, perto de onde hoje é Conselheiro Lafayette. E eles eram devotos de São João Nepomuceno. Inclusive, na fazenda do padre Jacó Henriques, lá em Capela Nova, existia uma ermida dedicada a São João Nepomuceno. Mostram que naquela época, igreja não era construída aleatoriamente num local onde 3 ou 2 cavaleiros se encontrassem. As igrejas, elas tinham que ser construídas em lugares elevados, distante de umidade, tudo isso conforme as constituições eclesiásticas da Bahia de 1707, que foram elas que guiaram a construção dos primeiros templos de Minas. Outro fundador, que também é muito falado, é o guarda-mor José Antônio Furtado de Mendonça, que foi o que doou o terreno para a constituição do patrimônio, e ele tinha uma grande propriedade, uma grande fazenda, que era a fazenda da Roça Grande, ao sul aqui de São João Nepomuceno. Então ele também é reputado como um dos nossos fundadores. Uma autora são-joanense, de nome Eulália Rangel, chegou a abordar essa mesma lenda, sem acreditar nela, e ela, no livro, se eu não me engano, Minha Cidade Garbosa, ela conta essa mesma história, só com 2 cavaleiros. O que dá a entender que realmente esse conflito entre o guarda-mor Furtado e o Manuel Henriques ocorreu. No caso do Manuel Henriques, a petição que ele apresenta à Diocese de Mariana, ela menciona uma doação de terreno para a constituição do patrimônio da igreja por pessoa diversa do guarda-mor, que é quem de fato doou as terras no local onde acabou prevalecendo a instalação do templo. Então, São João Nepomuceno, pelo fato de ter sido recém-canonizado naquela época e de ter sido um santo da própria pátria da Rainha de Portugal, desde o início ele foi um santo muito popular, tanto em Portugal quanto no Brasil. Muito possivelmente é devido a essa influência que surgiu a devoção a São João Nepomuceno na família Henriques, como já tínhamos comentado antes, que era uma família que vivia no centro de Minas, onde havia um tropeiro português chamado José Henriques, que foi pai do padre Jacó Henriques. Eles tinham uma fazenda naquela região, chamada Fazenda do Patrimônio, onde havia uma ermida. Nessa ermida, foi dedicada a essa ermida a São João Nepomuceno, e onde exatamente havia a imagem que hoje está na igreja matriz da nossa cidade. Eu gostei muito da história de São João Nepomuceno e comecei a ler. No ler, eu disse, tem que divulgar, porque nem na missa não falava São João Nepomuceno, rogai por nós, não tinha. Então eu achava por bem divulgar a vida de São João Nepomuceno. E para divulgar você tem que fazer alguma coisa. Resolvi então, com o apoio da cidade toda, efetivamente da exposição, a vida iconográfica de São João Nepomuceno. Foi uma exposição contando a vida de São João, desde ele pequeno em Nepomuc. Por que Nepomuc? Lá na República Tcheca, Nepomuc, nós botamos Nepomuceno, que abrasileiramos o nome Nepomuceno. Nesse caso,
a exposição me trouxe muitos subsídios. E para a população, as escolas visitaram essa exposição. E nessa ocasião, o Ricardo Itaboraí era vereador. Aconteceu que em 2003 eu era vereador naquele momento e visitei a exposição da Maria do Carmo Sobreiro sobre a história do santo padroeiro de São João Nepomuceno, uma exposição muito bonita, muito bem feita, contando a história, as cidades aonde o povo é devoto a ele, isso no mundo inteiro. E aquela exposição realmente me impactou e, coincidentemente, naquela semana eu havia lido uma matéria de um jornal mineiro, dizendo sobre uma irmandade que a cidade de Diamantina tinha com uma cidade da República Tcheca, por causa de Juscelino Kubitschek, por causa da família, da ligação dele com a família tcheca também. E naquele momento me deu um insight de por que não, né? A gente também em São João, por essa ligação do santo padroeiro com a cidade de origem, Nepomuk, de onde ele nasceu, por que não a gente então não formalizar isso também, não buscar uma relação com essa cidade da origem do nosso santo? E naquele momento então eu propus à Câmara Municipal uma lei, né, que se tratasse desse tema de irmandade entre as duas cidades, e né, com toda a justificativa disso, com tudo aquilo que a gente podia projetar para um futuro. E o Ricardo Itaboraí me trouxe, quando a exposição foi uma semana de visitação, muita gente mesmo, as escolas, e ele disse: olha, Maria do Carmo, eu entrei com um projeto de lei para Nepomuk, cidade irmãs de São João Nepomuceno, Nepomuk. E nessa época foi lido isso na exposição sobre esse pedido de irmanação, para eu, lá no Rio de Janeiro, junto à embaixada, conseguir essa irmanação. Né, nós estamos falando lá de 2003, mas aquilo que a gente poderia pensar num futuro de relação com a cidade irmã, com a abertura, né, cultural, com a abertura de pesquisa mais profunda sobre a história do santo, e abertura com a Europa, com um relacionamento com uma cidade europeia e com todos os benefícios que poderiam surgir disso. E a Câmara acolheu naquele momento, né, a nossa proposta, que também foi acolhida pelo prefeito na época, o senhor Célio Figueiras Ferraz, e ali eu acredito que foi assim, o início, podemos dizer, dessa relação com a cidade. A partir disso, um comunicado feito a Nepomuk, né, a cidade de Nepomuk, sobre essa lei votada na Câmara e todos os desdobramentos, o que veio depois disso, com o termo de irmanação entre as cidades, assinado depois, em 2016, com a visita do Luiz Pontes, antes disso, né? O Luiz visita a cidade de Nepomuk, a República Tcheca, é recebido lá, né, enquanto cidadão são-joanense. A partir daí também, essa visita é de suma importância do Luiz na República Tcheca, porque a partir daí, vamos dizer que há um conhecimento, né, pessoal mesmo, né, entre as duas cidades, e a partir daí vem vários atos subsequentes estreitando esse relacionamento da nossa cidade com a cidade de Nepomuk, com a República Tcheca, né? Nós tivemos aí à frente visitas do consulado, né? Visitas nossas à embaixada na República Tcheca, em Praga, e a partir daí, a cada dia que passa, nós estamos vendo essa relação se estreitar, oportunidades surgirem a partir disso para os nossos cidadãos, tanto são-joanenses quanto cidadãos de Nepomuk, né, com um estreitamento muito forte na área cultural, né, mas também em outras áreas que vêm se abrindo, né, que estão aí abertas para esse relacionamento. Tento velikonoční víkend se završilo další Este final de semana de Páscoa foi mais um passo importante no desenvolvimento do laço entre a cidade de São João Nepomuceno e a cidade de Nepomuk. První náznaky spolupráce vznikly asi tak před 5 lety. Os primeiros passos desse laço aconteceu uns 5 anos atrás,
onde a prefeitura de Nepomuk recebeu uma carta da prefeitura de São João Nepomuceno dizendo que seria interessante de começar uma cooperação entre as ambas cidades. Com muito prazer, nós começamos a conversar este tema na cidade de Nepomuk, com o esforço das ambas partes, o contrato de irmanação entre a cidade de São João Nepomuceno e a cidade de Nepomuk. Este foi o passo na área econômica. O passo seguinte foi na área de cultura. Em ano 2018, recebemos visita de músicos são-joanenses que veio sob a direção de Ricardo Itaboraí. E esse trio do Lima veio nos visitar em Nepomuk no ramo do turnê de shows, que por nossa grande alegria você chegou a visitar também a cidade de Nepomuk, onde encontrou-se com o nosso coral Canto Nepomuceno. E durante esta visita em Nepomuk aconteceu uma coisa maravilhosa. Conseguiram o hino de São João Nepomuceno em português e chegaram a apresentar essa música juntos no espaço cultural de Nepomuk, em Schweik Restaurant. Então, e na base disso que aconteceu, né, esse hino São João, surgiu a ideia de nós irmos, o nosso coral, ir para cá, para a cidade de São João Nepomuceno, participar nas celebrações de Semana Santa de Páscoa e começamos a realizar esta ideia passo a passo até chegarmos aqui. Então esse laço de Santo Padroeiro São João Nepomuceno e essa ideia original do hino de São João Nepomuceno nos deu a força de atravessar o oceano, literalmente dito, e chegarmos até aqui. Estamos muito contentes e felizes de podermos estar aqui e apresentar o nosso trabalho e o nosso trabalho junto com os músicos locais. Foi uma grande surpresa nossa quando recebemos o convite de gravarmos junto com os músicos brasileiros aqui no estúdio de Emerson Nogueira o hino de São João Nepomuceno. Não temos outra explicação para isso, além do fato que deve ser o poder do nosso santo comum, São João Nepomuceno, que é ele que cria as pontes entre os povos, entre as pessoas. Como empresário, para essa relação São João com Nepomuk, é que existem inúmeras oportunidades para que nós possamos fazer um intercâmbio, não seja cultural, seja comercial, seja um intercâmbio de cidades irmãs e de amizade, porque as pessoas têm muito a ver com a gente. E estreitar esse relacionamento, tanto de cultura, educação, desenvolvimento agropecuário, eu achei de uma importância muito grande. E o mais bonito ainda nessa relação é saber que hoje nós temos as portas abertas lá em Nepomuk. O prefeito de Nepomuk é uma pessoa simples, maravilhosa, com uma credibilidade incrível na sua cidade e na região, e sempre trata todo o povo de São Joanense, quando vai lá, como se fosse filhos de lá, e isso a gente tenta retribuir aqui da mesma forma quando eles vêm aqui. Eu fiquei junto com a comitiva nossa que teve lá, né? Nem vou falar comitiva, porque foi as pessoas que estiveram lá conosco, podem contar também o que foi essa viagem a Nepomuk, o quanto nós fomos bem recebidos e bem tratados lá. E parece até que somos irmãos mesmo e parentes. Então eu fiquei muito, assim, muito satisfeito mesmo e muito alegre com esse nosso relacionamento. E eu espero que esse relacionamento possa ser eterno, né, como se diz assim, para todo são joanense que queira estar indo para a Europa, possa ter uma porta aberta, ter um relacionamento bom. O recado que eu deixo é a você, jovem são joanense. Se tiver oportunidade, aproveite. Eu tive a oportunidade
de morar fora do país, e quando eu tinha um jovem de 17 anos, e eu deixo para vocês, isso fez um diferencial muito grande. Então, aproveite essa oportunidade que a Prefeitura, que o Poder Público está trazendo para vocês, que é de conhecer uma nova cultura, uma cultura diferente, uma cultura de um país que tem influência, que está no centro da Europa, que tem influência da Alemanha, da Suíça, da Itália, de todos os lugares onde a gente pode ser, e tem carência de mão de obra. Nós temos muito a aprender com eles, e eles têm muito a ensinar. Eles têm muito a ensinar com a gente, e nós podemos também ensinar um pouco a eles. Não se vive sem memória. Um povo sem memória é um povo sem cultura. E nós temos que dar toda a importância à nossa história. O santo, não por eu ser católica, mas o santo é reverenciado por todos, que recebe o nome da cidade. E está implícito São João Nepomuceno a criação do município. Devido a ele ter chegado, os Henriques terem trazido essa imagem do Tranicácio, terem feito a capela, surgiu a cidade. Isso não pode se perder. É um crime, eu considero um crime, você não pegar essa história e mostrar para pessoas, exibir tão bonito que foi o nosso começo, uma doação de terra, Sesmaria, vão e doam a terra para a matriz, e aí surge uma cidade de um povo belíssimo, de um povo bondoso, e o hino já diz: ei, a povo devoto de São João Nepomuceno, nós temos que priorizar, ver as prioridades. É evidente que saúde, educação, segurança é uma prioridade, mas nós temos que incluir nessas prioridades, paralelo a isso tudo, a nossa história, porque nós temos que ser um povo que se perpetua através da sua história. O valor histórico, né? Acho que o que ele representa por sua beleza, né? Com toda essa história que está acontecendo agora, eu pensei nisso. Pensei nessa possibilidade de juntar tudo que está acontecendo agora com aquela história que um dia o Vinícius já tinha me falado que tinha intenção de gravar esse hino e fazer uma produção bacana, uma produção legal com o hino. O que São João representa no meio artístico, regional, uma cidade do interior onde existe uma força tão grande artística assim, em diversos cenários artísticos, não só o musical. E aí então juntou todas essas coisas, a necessidade de ter uma gravação do hino, né, do santo padroeiro da cidade, com essa vontade do Vinícius lá de fazer a produção desse hino, com essa aproximação com o Nepomuk, com o coral. Aí, por conta disso, o coral de Nepomuk aprendeu a cantar, as pessoas cantam esse hino lá em Nepomuk, e é uma coisa legal também disso aí. Então essa junção, em todo esse momento agora, nessa visita deles aqui, eu senti a oportunidade da gente pegar e realizar essa gravação, esse documentário, né, com o apoio também seu, do Júnior Detone, seu apoio também, Juninho, da gente fazer isso em DVD, em qualidade também, assim, em vídeo, né? E isso fazendo de uma forma legal, como está ficando e como ficou toda essa produção. Enfim, eu acho que tudo isso junto proporcionou essa vontade de realizar esse sonho, de registrar o hino da nossa cidade e isso ficar perpetuado aí, registrado como melhor dizendo, enfim, eu acho que me falta palavras, na verdade, para dizer a emoção que é viver do que a gente vive, do sonho de criança, enfim, e poder é isso.
Eia, povo devoto a caminho deste santo querido ao aceno. Vamos todos levar nosso preito a São João Nepomuceno. Salve, ó Santo tão bondoso, salve, ó guia tão sereno, padroeiro tão piedoso, São João Nepomuceno, padroeiro tão piedoso, São João Nepomuceno. Nossa vida será mais tranquila, toda cheia de flores e luz, se nos formos pedir doce abrigo a este santo que morreu por Jesus.